Olá, Chames TV entrevista hoje Anwar Nahes, que é embaixador do Brasil em Doha, no Catar. Olá, embaixador. Boa tarde, Ramiro. Eu vou bem. Estou de férias aqui no Brasil, você pode ver pela minha indumentária. Só botei o paletó assim, para dar um mínimo grau de formalidade necessária. Mas estou bem e é um prazer estar aqui com você. Você teve um papel importante na realização da primeira cúpula América do Sul, Países Árabes. Conta para nós sobre esse trabalho. E eu fui trabalhar então na parte política da cúpula, não na parte administrativa. Eu fiquei com a parte do secretariado, como as Nações Unidas. O secretariado é aquele órgão que secretaria as reuniões entre chefes de Estado e governo, e a declaração, enfim, essa negociação política. Alguns setores aqui no Brasil criticaram muito a cúpula ASPA e a aproximação do Brasil com os países árabes na época. Como vocês reagiram a essas críticas? Olha, você tem dois tipos de crítica. Você tem uma crítica que é movida por interesses fortes de oposição, que é legítima no regime democrático, né? Então você critica algo que você não faria. Enfim, é uma crítica de situação de oposição no regime democrático. Isso é normal. Ou então critica pelo desconhecimento, né? São pessoas que, digamos, mais acostumadas ao filão tradicional de relacionamento com os países desenvolvidos, enfim, uma relação já consolidada. Porque toda vez que você abre novas frentes, você tem risco. Né? A política africana, lembra dos anos 70, enfim, tão criticada e hoje os frutos estão aí, né? Então, o Brasil já teve movimentos mais assertivos em relação ao Oriente Médio. Você lembra daquelas aberturas para o Iraque? Foi lá o terreno onde as empreiteiras brasileiras treinaram, né? Onde o Brasil exportou seus passados para o Iraque. Lembra disso? O Iraque chegou a ser o quarto parceiro mais importante comercial do Brasil numa época. Então, ou seja, já é uma coisa que vem de longe. Aí, nesse governo, se definiu alguma coisa que hoje parece óbvio. Ou seja, nossas relações com os Estados Unidos e a Europa estão aí consolidadas e vão muito bem, obrigado. Né? Agora está na hora da gente coordenar, direcionar esforços em novas áreas. O mundo está mudando. Então a gente passou a olhar para a América do Sul, para o mundo árabe, África e alguns outros países da Ásia, né? Porque com China e Japão também essa relação já né, de longa data. E hoje em dia você vê que isso deu resultado. Tá? Então as críticas são normais, né? Não é o Caetano que diz naquela música, né? Afasto o que eu não conheço. Então, toda iniciativa que é considerada ousada, você tem os que criticam por temor ou desconhecimento e aqueles que criticam por conhecer, mas por fazer parte do jogo democrático de oposição à situação. Mas a verdade é que deu certo. Né? Os números estão aí, né, da balança comercial. E além do plano comercial, você tem hoje em dia o Brasil no plano político aí, reconhecido internacionalmente. E uma coisa que é muito apreciada, o Brasil, Índia, Turquia, são vistos no Oriente Médio hoje com uma outra voz, uma terceira voz, entende? Uma coisa nova, diferente, sem qualquer resquício colonial ou imperialista, sem resquício de Guerra Fria. Então é uma coisa altamente positiva hoje. Falando um pouco sobre o Catar, sobre a economia do Catar, algumas pessoas costumam falar sobre a chamada maldição do petróleo, ou melhor chamando de maldição do petróleo e do gás, que são os problemas que costumam acometer os países que dependem demais dos recursos naturais. E o Catar, ele é tido como um exemplo de um país que soube superar esse problema. Conta pra gente um pouco sobre a economia do Catar. Soube escapar, não. Tem plenamente consciente de que é necessário escapar, certo? Então, por exemplo, o Catar hoje vive basicamente da exportação de gás e petróleo, mas não o gás e petróleo brutos. O Catar já construiu, está ampliando sua capacidade de refino. Tá? No plano do gás, o Catar hoje é o maior exportador de gás natural do mundo. O Catar domina desde da exploração
até a entrega do produto no destino final por petroleiros que ele comprou da Coreia, com gazeiros, né? Navios gazeiros. E ele é sócio ou dono do terminal do país que vai receber o gás regasificado, né? Porque o gás ele é colocado no navio, ele é congelado a menos 60 para caber mais, aí é transportado aquele gás congelado, por exemplo, chega no terminal da Inglaterra, no país de Gales, no qual o Qatar é detentor de metade das ações. Lá esse gás é reesquentado, né, esse gás congelado, então ele volta de líquido, ele volta à forma gasosa e entra na tubulação e é distribuído para a Inglaterra inteira, para o Reino Unido todo. Então o Qatar hoje em dia, primeiro ele está dominando todo o ciclo, da produção à colocação do produto no destino final. E segundo, eles têm investido pesadamente na educação, ciência e tecnologia. Construíram uma cidade educacional inteira. Estão trazendo as melhores universidades do mundo para funcionar lá, em inglês, que é a língua internacional. Então a criança, a estudante qatari vai à escola, aprende o árabe em casa, aprende na escola fundamental, aprende o inglês. Aí quando ele chega a época de universidade, ele pode escolher. Ou ele vai estudar fora, ou, em vez de estudar fora, vai naquela universidade, por exemplo, Cornell Medical School, Campus Doha, que as aulas são dadas em inglês, seguindo o mesmo currículo da matriz americana. Chames TV tem um apoio cultural de Saraiva. Tem gente que quer um livro para relaxar, outros para trabalhar melhor. E tem gente que quer um livro e nem sabe disso ainda. Na Saraiva tem cultura, informação e diversão. Livros, CDs, DVDs e Blu-rays na mais completa rede de livrarias do país. São 100 lojas no Brasil inteiro e na sua casa. A Saraiva tem tudo o que você quer e muito mais. Pela primeira vez no Brasil, Tânia Cassis, com o espetáculo Lebanese Colors. Somente dias 4 e 5 de novembro, no Clube Atlético Monte Líbano. A renda será revertida ao Hospital St. George, em Beirute, no Líbano. História, cultura, religião, gastronomia, negócios, festas e a contribuição para o Brasil. Saiba tudo o que acontece na comunidade árabe brasileira. Na revista Shams.